Moro, na verdade, ele confirma, ao se candidatar a presidente da República, a ilegalidade que ele cometeu enquanto juiz ao ir apoiar Bolsonaro e se comprometer em assumir o Ministério da Justiça. É mais um passo para confirmar um crime que ele praticou, né? Moro também traiu Bolsonaro. Veja, lembrem como foi a saída dele depois de 1 ano e meio no governo. O pronunciamento em rede nacional. Aquilo é considerado, no âmbito da política, uma traição. Quem em primeiro lugar falou e associou a questão ambiental à questão do carbono só foi inclusive a Thatcher, na Inglaterra. Olá, está no ar mais um episódio do 3x4, um retrato do Brasil, podcast do Brasil de Fato, que traz os temas mais relevantes da semana no seu tocador preferido toda sexta-feira. Eu sou Igor Felipe, estou em São Paulo e comigo estão Zé Dirceu, direto de Brasília, Carol Proner, do Rio de Janeiro e Juliane Furno, também de São Paulo. Olá, um prazer estar aqui. Olá. Olá, pessoal. Neste episódio, a gente discute o fator Moro na política nacional, com o anúncio da filiação partidária do ex-juiz que movimenta o jogo para a eleição do ano que vem. Na polêmica da semana, a gente quer saber: a esquerda brasileira está preparada para debater a tão urgente pauta ambiental? A nossa bancada vai opinar sobre isso. E você, vem com a gente? Bora lá! E eu disse ao Moro, não sei se você está lembrado, no meu primeiro depoimento de Moro: vocês estão condenados a me condenarem porque deixaram a mentira ir longe demais. A nomeação é exclusiva do senhor presidente da República. Abri mão disso, porque confiava no senhor Sérgio Moro. E ele levou a sua equipe, ou trouxe a sua equipe aqui para Brasília. Todos os cargos-chave são de Curitiba, inclusive a Polícia Rodoviária Federal. Lógico, me surpreendeu. Será que os melhores quadros da PF todos estavam em Curitiba? Mas vamos confiar, vamos dar um crédito. Esse processo da Operação Lava Jato, algumas vezes têm consequências políticas, mas muito claramente isso acontece fora da justiça. Então, quando tem uma figura política, uma figura pública que é acusada e depois eventualmente até condenada por corrupção, isso acaba gerando reflexos lá fora. E muitas vezes uma dessas figuras políticas, uma ou duas ou várias, elas suscitam determinadas paixões, sejam paixões contra ou sejam paixões a favor. Então, assim, eu estou muito tranquilo em relação àquilo que eu fiz nos processos da Operação Lava Jato. Sérgio Moro está de volta ao Brasil sem nenhuma pompa e circunstância, após ter fugido para os Estados Unidos depois de romper com Jair Bolsonaro. Moro está de volta às páginas da editoria de política com um lugar de destaque, com uma possível candidatura para 2022. A candidatura ainda permanece no campo da especulação. Ele vai ser candidato a presidente, ao Senado, ao governo do estado do Paraná. O que é certa é sua filiação ao partido Podemos, marcada para a próxima quarta-feira. Moro conseguirá aglutinar o campo antipetista e os famosos bolsonaristas arrependidos, caso entre na disputa, para representar a direita? Esse é o tema que a gente vai discutir agora. Carol, a gente tem visto muitas análises políticas sobre o cenário com o Moro nas eleições, mas antes disso é importante a gente entender, né, o que significa a entrada do Moro na política partidária. Igor, não está claro o que significa, a meu ver, a entrada de Sérgio Moro nesse campo político. O que parece é que ele já entrou pela saída, já chegou saindo. E é o que parece na opinião da imprensa também de direita. Inclusive, acompanhei as opiniões de veículos como antagonistas. Eu vi aquele jornalista Mário Sabino dizendo que se impressionou com a coragem do Moro de se expor às manifestações de repúdio, de se arriscar às críticas, né? A impressão que dá é que eles também
estão impressionados, talvez até desconfiados dessa candidatura. O PSL e deputados cancelaram o jantar que teriam com o ex-juiz na última quarta-feira. Os sinais não são bons para ele. Mesmo apoiadores, e eu ouvi aquele senador paranaense do Podemos, o Oriovisto Guimarães, eles dizem que o ex-juiz precisa dizer o que pensa sobre economia, sobre meio ambiente, que ele terá que ter um discurso de filiação potente, uma espécie de carta aos brasileiros, e que o martelo não está batido. Então, do ponto de vista do campo progressista de esquerda, nós também nos impressionamos com o Sérgio Moro, ele ter voltado ao país com essa empáfia, né? É surpreendente. Eu vou usar uma expressão mais comum, né? É uma cara de pau, né? Eu vi aquele Luciano Bivar do PSL dizendo que política não é para amadores, né? Mais que um amador, ele é visto como um traidor especial. Ele tem uma coisa que no direito internacional a gente chama de perfídia. Ele se aproveita de um fator de confiança e se transveste, ele se veste, né, de inimigo no campo de batalha. Assim, um juiz que trai a toga, né? Ele se travestiu de juiz para perseguir adversários, né, para cumprir interesse pessoal. A gente sabe a confusão entre amigos, entre o sócio da ex-mulher, da mulher, né, e fez toda aquela confusão, ou para cumprir uma missão internacional de projeto Pontes, obscuras relações com os Estados Unidos. Ninguém sabe direito o que aconteceu, né? Como juiz, ele é um juiz derrotado, porque a sentença final do Supremo Tribunal o condenou como juiz suspeito no mais importante processo judicial da carreira dele e da história do país. E não é só o caso Lula, né? Os casos contra Lula, todos eles agora vencidos pela defesa, pela mobilização popular, pela vigília Lula livre, pelas forças jurídicas de amplo espectro, mas também os demais réus da Lava Jato. Imaginem na campanha eleitoral de Sérgio Moro os depoimentos a respeito dos erros como juiz anulados pela justiça. São inúmeros, desde o caso Banestado. Então é surpreendente que ele volte agora a se colocar como uma opção adversarial exatamente contra Lula, a sua principal vítima, e que venceu ao final, né? No ringue, como ele diz, venceu. E Lula também é o preferido nas intenções de votos. Moro também traiu Bolsonaro. Veja, lembrem como foi a saída dele depois de 1 ano e meio no governo. O pronunciamento em rede nacional. Aquilo é considerado no âmbito da política uma traição. Ele se travestiu de aliado e traiu. Sai do governo Jair Bolsonaro e vai para os Estados Unidos trabalhar num escritório de advocacia responsável por processo de recuperação judicial de empresas que ele mesmo investigou, que ele mesmo julgou na Lava Jato. Ninguém sabe bem o que ele fez lá, ninguém sabe o que ele fez quando visitou os Estados Unidos e por que ele deixou tão rapidamente a advocacia. Então, o Moro, para terminar, é um balão de ensaio furado. Se ele permanecer, pode ser até positivo para todas as forças, até a terceira via. E ele embarca num cenário que ele não tem a menor habilidade, e talvez isso seja até positivo, porque ele se desgasta também como candidato ao Senado paranaense, porque lá no Paraná ainda ele tem um certo apoio, né? Vamos ver o que acontece. O Moro aparece na cena jurídica, né, com o caso do Banestado, né, que inclusive a parcialidade dele é antiga. E, de certa forma, é isso que a Carol colocou, né? Ele foi derrotado como juiz, né? Com a decisão do STF sobre a parcialidade. Como ministro da Justiça, né? Que os projetos dele não conseguiram prosperar, né? De institucionalização do Estado penal. E como bolsonarista, né? Porque a briga dele com o Bolsonaro foi muito profunda, né? Foi um racha nesse campo da extrema-direita. Zé, como é que você vê essa aposta de alguns setores na volta do Moro, indo para um partido político? Ele tem muito referência na Globo, tem apoio dos militares. Você acha que isso pode mexer no jogo eleitoral? O Moro, na verdade, ele confirma, ao se candidatar a presidente da República, a ilegalidade que ele cometeu enquanto juiz, ao ir apoiar Bolsonaro e se comprometer em assumir o Ministério da Justiça. É mais um passo para confirmar um crime que ele praticou, né? Um crime que ele praticou. Porque ele, como juiz, não poderia tê-lo feito. Agora, o que revela, eu fico aqui com meus botões cada dia mais perplexo, é com a falência do sistema político brasileiro, né? Porque a crise dos partidos políticos é uma coisa inacreditável. Quer dizer, o Podemos, na verdade, quer um candidato para fazer deputado federal, né? E o Moro se presta esse papel. Ele não pode disputar o Senado no Paraná, porque o Álvaro Dias, seu principal aliado, é que tem que se reeleger. Dizem que poderia ser para São Paulo, né, Zé? Não, mas São Paulo...
ele não se elegerá senador por São Paulo. Ele não tem chance em São Paulo. O voto conservador em São Paulo vai se dividir entre SCAF, Datena, um candidato bolsonarista. Aí nós temos nomes também para o Senado. E o PSDB tem nomes. Seguramente outros partidos apresentarão nomes. Acredito que talvez o que o Moro esteja procurando é se refazer, né? Porque ele está no chão. A Carol descreveu bem as derrotas dele. Que são, imagina um juiz ser declarado suspeito e ser anulado o seu principal processo penal que ele presidiu. Fora o fracasso ainda a ser estudado, viu, Carol? Ser estudado e ser exposto da questão do Banestado, né? Porque há aí uma interrogante, por quê? Exatamente. O Banestado acabou em pizza, na mão do Sérgio Moro, porque não foram identificados os beneficiários, que eram as principais famílias brasileiras da elite da mídia, da elite política e da elite empresarial e dos socialites, como se falava antes, né? Das celebridades, como diz agora, né? Das celebridades, como diz agora. Agora, isso revela uma tentativa, evidentemente, acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? A fome do Moro de se recolocar e o Podemos que precisa de um candidato a presidente. Porque se nós analisarmos que o PSDB terá candidato, que o PSD provavelmente terá candidato, né? Que a União para o Brasil pode ter candidato, né? Qual é o espaço que tem para o Moro? Evidente que há muito de bolha também, né? O Moro é ignorante, o Moro não conhece o Brasil, o Moro é ignorante. E depois é o seguinte, o Moro é o antipolítico, né? Ele assumiu esse papel. Só a mídia poderia ter criado esse Moro. Porque quando o Moro perdoou o Onyx Lorenzoni de Caixa 2 e disse que Caixa 2 não era crime, que bastava ele confessar e pagar uma multa, todo o discurso da ação penal 470, por exemplo, vem abaixo. A situação dele é gravíssima. Ele corre o risco amanhã de ser processado e condenado. Pode ser que ele, no fundo, vai ser candidato a senador ou a deputado para buscar imunidade. Porque, veja bem, o Moro, ele está saindo de uma empresa que pagava R$700 mil por mês para ele, que ele investigou. Porque a grande indústria que os procuradores e o Moro criou foi a da compliance, né? Eles inventaram a compliance e foram todos, inclusive o Carlos Fernandes, e foram depois ser advogado exatamente nessa área de compliance. Então, eu sou muito pessimista com relação a qualquer possibilidade eleitoral do Moro, no discurso, na base eleitoral, mesmo para o Senado. Acho que o Podemos, oportunisticamente, no bom sentido da palavra, porque é um direito que o partido tem, se apropriou do Moro para ser candidato a presidente da República, para eleger deputado federal, senador, ou para negociar. Amanhã ele pode virar vice de alguém. O Moro, quando aparece na cena política, ele encarna esse papel de arauto da luta contra a corrupção e, de certa forma, ele ganhou uma referência nesses setores moralistas aí de direita, né, e dividiu esse papel com o Bolsonaro. Então tem uma parcela desse eleitorado que votou no Bolsonaro que tinha uma referência no Moro. Juliane, você olhando para as pesquisas aí, para o cenário político, você identifica que esse pessoal poderia migrar para uma candidatura a Moro nas eleições? Ou você acha que é muito difícil esse descolamento aí para essa terceira via morista? Veja, essa pauta da corrupção, ela não é uma pauta estruturante nem das elites, nem da sociedade brasileira. Ela opera de forma muito ideológica e funcional e normalmente para desestabilizar governos ou nacionalistas ou de centro-esquerda, e basta fazer um percorrido muito rápido na história, pelo menos dos 60 últimos anos da sociedade brasileira, né? Basta lembrar que o Getúlio Vargas, em 54, antes de se suicidar, tomou efetivamente um golpe das Forças Armadas, que estava muito embalado no tema anticorrupção, em função das denúncias de corrupção que envolvia a sua segurança pessoal e o seu filho. No golpe de 64, embora hoje a gente faça mais menção a elementos como a defesa da família, o elemento contra a subversão, os comunistas, a pauta anticorrupção foi uma das pautas principais e hoje a gente sabe que teve muito apelo e participação também dos Estados Unidos e do imperialismo nesse processo, e quando ela retoma também mais recentemente, em 2014, e vai se processando para culminar também no golpe de 2016, mais uma vez ela é utilizada, né, não porque as nossas elites têm um apelo moralizante, mas basicamente para esconder a sua verdadeira motivação, que é
estancar um processo de redução das desigualdades, de distribuição de renda e um processo de afirmação da soberania nacional. Veja, o que está hoje colocado não é um governo de centro-esquerda que está sentado na cadeira da presidência. Logo, não vai existir com tanta centralidade a pauta anticorrupção no bojo das eleições. Portanto, ela tende a ter muito menos protagonismo do que foi em outro período. Logo, um candidato que tem essa como a sua alavanca principal não deve despontar tanto eleitoralmente como foi. Isso, por si só, já coloca o Moro muito mais em desvantagem eleitoral. Além disso, a corrupção também, em termos de pesquisa, tem caído como um dos principais elementos que preocupa, que é central nos problemas da sociedade brasileira. Principalmente porque também, diferentemente de 2014, quando vários problemas econômicos, principalmente, estavam em alguma medida resolvidos, né, que corrupção, aborto e outros temas mais da superestrutura apareceram no bojo das eleições, agora certamente são temas econômicos, da crise social e econômica, e para isso o Moro não me parece ter um programa muito bem consolidado em nenhuma trajetória de atuação nessas pautas. Ele também não tem partido, ainda que o Bolsonaro também não tivesse, ele não tem uma base de sustentação, uma história de articulação com movimentos sociais, nem um trânsito muito bem consolidado na política, o que também dificulta. Me parece que os crentes de uma terceira via, a mídia tradicional, o próprio mercado, se forem mesmo apostar numa terceira via, vão apostar nos tucanos e não neles, e tem o elemento também do desgaste social, né? Eu sempre dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe gostava muito do Moro, ela não entende o que é a suspeição do processo do Moro, ela não entende o problema do Moro ter ido assumir o Ministério da Justiça, ela não entende muito bem o que foi a Vaza Jato, mas ela sabe que tem alguma coisa ali que faz ela ficar desconfortável em seguir defendendo o Moro como ela defendia antes. Então, certamente, para o público mais geral, ainda é difícil de entender, porque é um trâmite que envolve ali quem conhece um pouco mais da legalidade do direito, mas certamente isso vai ser utilizado e é um elemento, no mínimo, de dúvida com relação ao eleitorado da lisura, né, da transparência do que era antes, né, um super-homem que representava a figura do Moro. Só para lembrar, os três grandes líderes da luta contra a corrupção no Brasil foram Jânio Quadros, o Collor e o Moro. E nós sabemos a hipocrisia e a farsa que envolvia a luta anticorrupção do Jânio e do Collor, né? E a Lava Jato também, aos poucos vai aparecendo suas vísceras apodrecidas, vai aparecendo o lado como eles traficaram influência, como eles se enriqueceram, como eles abusaram do poder que tinham para fazer negócios. Oi, pessoal. Só uma nota de atualização em razão da notícia, né, de que o procurador da República, Deltan Dallagnol, sai da Procuradoria, deixa o órgão do Ministério Público para se candidatar às eleições de 2022. A saída do procurador Deltan Dallagnol para se candidatar às eleições do próximo ano, ainda não se sabe para que cargo, causou surpresa, porque, de certa forma, ninguém imaginava que ele teria coragem de assumir esse posicionamento político que já vinha transparecendo enquanto procurador da própria Lava Jato. Os juristas também estão debatendo a respeito das reclamações que tem contra ele no CNMP. São 52 reclamações disciplinares, diversas situações que envolvem até mesmo a fundação da Lava Jato. 2 processos administrativos ainda não foram arquivados, são processos leves, não são questões tão importantes, tem penas inclusive leves de censura, de advertência, mas ainda estão ativos. E pela lei da ficha limpa, isso poderia trazer algum problema nesses 2 processos. Os 52 processos arquivados, mas esses 2, ele precisaria fazer um movimento, ele precisaria retirar o recurso junto ao Supremo Tribunal Federal. E com isso, segundo a interpretação de alguns juristas, há um debate sobre isso, a respeito da interpretação da ficha limpa, mas não deixa de ser uma ironia, porque afinal de contas, ele teria que reconhecer a própria culpa. Nesse caso, é um processo em que ele próprio acusa os ministros do Supremo Tribunal Federal de fazer uma panelinha na concessão de habeas corpus, portanto, estariam tendo um comportamento de leniência contra a corrupção e um outro contra a candidatura de Renan Calheiros. E ele foi punido com advertência e recorreu ao Supremo. Então, esses 2 processos ainda atrapalham um pouco a vida de Deltan Dallagnol, do ponto de vista da lei da ficha limpa, o que não deixa de ser uma ironia. Agora, é a comprovação
de que a Lava Jato já tinha essa vocação de partido político. Para ele está muito difícil junto aos colegas do Ministério Público, ele é muito criticado internamente e também complicado também a situação do ponto de vista simbólico, do saldo negativo que o comportamento desse procurador como líder da Lava Jato de Curitiba deixou ao próprio Ministério Público. Então ele está, de certa forma, também tentando criar um novo caminho futuro, porque, de fato, a sua presença no Ministério Público não está nada fácil. Neste episódio, vamos conhecer a história da ativista ambiental e jornalista Mariana Belmonte, que é articuladora da rede Nostra América Verde e participa do nosso quadro RG. Eu me chamo Mariana Belmonte, tenho 33 anos, nascida e criada no bairro da Colônia Paulista, extremo sul da cidade de São Paulo. Eu me formei em jornalismo, atuei na área por um tempo, sempre ligada às questões ambientais, e hoje trabalho com projetos, articulação, ativismo, e escrevo sobre cidade, meio ambiente, mudanças climáticas e questões que nos atravessam. Eu nasci no extremo sul da cidade de São Paulo, na maior porção de Mata Atlântica da cidade. Parelheiros é rodeado por 2 represas, Guarapiranga e Billings, uma região de mananciais, de muitas áreas de proteção ambiental. Meu quintal era as cachoeiras de Parelheiros, a gente tem muitas cachoeiras, e comecei meu ativismo me aproximando da criação da APA Capivari Monos, da área de proteção ambiental Capivari Monos e depois da área de proteção ambiental Bororé Colônia. Essa última eu acompanhei bem mais de perto a criação, participei de toda a construção para ela ser reconhecida como APA e fui durante alguns anos conselheira dessa unidade de conservação, e o debate ambiental ele sempre me atravessou desde pequena. Então construí meu ativismo, minha história profissional, as articulações que eu faço, o que eu escrevo, tudo é atravessado pelo ambiente que a gente vive e que a gente cuida ou não, preserva ou não. A crise climática ela é uma crise humanitária, né? E ela tem impacto direto na vida das pessoas, principalmente, sobretudo, das populações negras, quilombolas, dos povos indígenas. Então, negar esse racismo ambiental nos territórios periféricos, no desmatamento que afeta diretamente o território quilombola, indígena, é negar que o Estado brasileiro é racista, é negar a realidade da vida das periferias das grandes cidades, o aumento da fome, é negar a violação de direitos constitucionais contra as comunidades. O debate do desmatamento, do combate ao desmatamento no Brasil, passa necessariamente pela titulação de terra quilombola, pela demarcação de terra indígena. Sem a gente enfrentar esse grande problema, a gente não vai avançar. As pessoas precisam se deslocar dos seus territórios por causa de grandes obras, territórios tradicionais cortados no meio, ou periferias violadas, populações que precisam enfrentar 4, 5 horas de ônibus por dia, respirando um ar que é absolutamente poluído e que causa grandes problemas na saúde, que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver com a crise climática. O governo Bolsonaro, ele tem violado as leis e os códigos ambientais, esvaziado conselhos e espaços de participação da sociedade civil. Isso tem resultado no aumento do desmatamento das florestas, né? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. E o que a gente viu aí nos últimos meses que aconteceu, essa situação triste, absolutamente revoltante no Pantanal. Enfim, acho que o Brasil hoje ele tem o que há de pior do desmonte ambiental com a mão do Estado presente nesse processo de destruição, né? É um descaso e a mentira constante contra os povos da floresta, as periferias, tudo aí que a gente
tem visto esses últimos 3 anos aí, infindáveis anos, parece que não acabar mais, né? Se você quiser falar com a Mariana, ela está no Instagram como @MarianaBelmonte, com temudo. Com a realização da COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o debate sobre o meio ambiente ganha destaque e é alvo de reflexões, como a que recebemos hoje no nosso quadro Risca-Faca. Olá, meu nome é Márcio Astrini, eu sou secretário executivo do Observatório do Clima, moro em São Paulo, queria saudar a bancada do podcast 3x4 e fazer uma pergunta relacionada à área que eu atuo, que é mudanças climáticas. Esse tema ele tem ganhando cada vez mais volume nas agendas internacionais, nacionais. A juventude é muito presente hoje no tema de meio ambiente, né? Um tema, inclusive, que polariza demais com o atual governo federal brasileiro. O governo federal é colocado como inimigo e é um inimigo dessa agenda ambiental e climática, não apenas dentro do Brasil, mas no mundo inteiro. Uma agenda que tem muita ligação com a imagem construída do Brasil internacionalmente, principalmente na questão da Amazônia e do desmatamento, portanto uma agenda que percorre aí a questão social, engajamento da juventude, econômica e política. E eu queria saber quais são os planos, qual a perspectiva de atuação da esquerda brasileira para essa agenda, dentro dessa agenda, né? Quais são os projetos? O que esperar, por exemplo, dos governos de esquerda ou de um eventual governo de esquerda no Brasil, de um eventual retorno de governo de esquerda no Brasil com relação ao tema das mudanças climáticas. A gente ouviu a pergunta do Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, que está em Glasgow, na Escócia, acompanhando a COP26. Durante os governos do Lula e da Dilma, a relação com os ambientalistas tinha muita tensão, né? Especialmente por conta do agronegócio e das grandes obras de infraestrutura. A questão do nosso Risca-Faca é a seguinte: a esquerda tem um programa consolidado para tratar de desenvolvimento e meio ambiente? Vamos começar hoje com Zé Dirceu. Se não tem, tá perdida, né? Tá em outro mundo, tem que ter. E acredito que nós temos experiência suficiente e massa crítica no Brasil, nos movimentos ambientalistas, na juventude, nas universidades. E temos uma legislação que o Bolsonaro vai desmontando aos poucos, né? Mas temos uma legislação e uma experiência. E o mundo caminha, até o mundo capitalista, né? Os Estados Unidos e a Europa, caminham nesse sentido de enfrentar a questão climática. Evidente com as contradições que nós vimos agora em Glasgow e temos visto nas COPs. No caso da esquerda, falando no sentido que ele questionou, nós temos que revisar totalmente. Lógico que nós avançamos muito no governo do Lula e da Dilma, não só na legislação, como no fortalecimento dos órgãos de controle, na política de desmatamento zero, que foi bem sucedida pela radical diminuição do desmatamento da Amazônia, mas nós não conseguimos aquilo que é o ideal, que é o necessário, não o ideal. O Brasil, portanto, tem uma tarefa gigantesca pela frente. Primeiro, a Amazônia tem que ser a Amazônia. Ela não pode ser espaço, até porque não é necessário. Nós temos a tecnologia, temos a Embrapa, já temos elementos suficientes, conhecimento suficiente para aumentar a produção sem ocupar novas terras. Então essa é a primeira questão. Segundo, nós temos que mudar o padrão energético nosso. O carvão nós não usamos, nós temos que evoluir cada vez mais até o limite, porque é uma energia intermitente para a eólica e para o solar, e temos que substituir totalmente o óleo combustível pelo gás, construir usinas nucleares. Eu acho que é um erro não construir usinas nucleares. Acho que uma parcela dessa produção energética tem que vir. E as hidrelétricas, depois da experiência de Belo Monte, nós temos que revisar. E temos que nos debruçar definitivamente sobre um problema sério, que são os resíduos sólidos, o saneamento e as áreas de risco nas grandes cidades e a mobilidade urbana. Não se pode pensar na questão ambiental sem nós nos debruçarmos sobre as cidades brasileiras, porque a metade da nossa população vive em regiões metropolitanas praticamente. E a situação
Se não é emergência climática, como é que se explica essas tempestades de areia, né, no interior de São Paulo e as inundações nas grandes cidades brasileiras? Qualquer grande cidade brasileira. Então é preciso um Estado forte, um Estado presente, um Estado que rearticule totalmente de novo. A Embrapa está muito mais avançada na pesquisa de soluções alternativas para o agrotóxico que qualquer outro, acho, instituição mundial, né? E o Brasil tem condições, é um problema que depende só de nós, não depende de nada, nem de fundos internacionais, apesar que nós tenhamos direito a isso. O Brasil tem condições de per si de fazer essa transição industrial, climática, tecnológica, energética nos próximos 10 anos. Muito bem. A esquerda tem um programa consolidado para tratar desenvolvimento e meio ambiente, Juliane? Estou entendendo que o Zé Dirceu coloca que é necessário e que é preciso avançar e consolidar esse programa ainda. Então, eu acho que a esquerda não tem um programa, embora tenha avançado, e eu acho que quando tem um programa em relação à pauta ambiental, e você é um pouco polêmica em relação a isso, tende a tratar muito mal esse tema e descolado de outro tema importante, que eu acho que é a questão econômica e a questão dos direitos humanos. Então, eu faria aqui, né, uma certa crítica à esquerda tradicional com relação à forma como pauta a questão ambiental e também uma crítica a uma série de movimentos ambientalistas que faz o debate da questão ambiental em grande medida descolado de outros elementos que eu acho que são importantes. Digo isso por quê? Porque eu acho que a questão ambiental ela está fortemente ligada ao tema do desenvolvimento, do progresso técnico e, sim, do crescimento econômico e da indústria e, sobretudo, pensando em generalizar e universalizar um padrão melhor de vida para a sociedade brasileira, que isso, sim, está ligado também à pauta dos direitos humanos. No caso do Brasil, o nosso principal problema é desmatamento, ou seja, é um problema, sim, levando em consideração os países europeus, que o principal problema é a matriz energética, porque eles usam fundamentalmente petróleo e carbono. No nosso caso é muito mais fácil, a gente tem que reduzir o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal. E por que no Brasil se desmata muito? Justamente pelo modelo econômico extremamente precário, em que o agronegócio, principalmente a pecuária, precisam avançar sobre terras que deveriam ser preservadas para poder expandir a área ou plantada ou a área de pasto para boi e para vaca. Se a gente desenvolve do ponto de vista do progresso técnico e usa o que a gente tem de melhor, que é a Embrapa e outras agências de ciência e tecnologia, a gente restringe, inclusive, que o agronegócio seja essa precariedade do ponto de vista tecnológico e, claro, com a regulamentação jurídica, ele possa ser mais intensivo em capital, em tecnologia e produzir, inclusive, mais do que produz hoje, utilizando uma menor área geográfica. Isso depende de tecnologia, isso depende de progresso, isso depende de crescimento. Além disso, tem outros elementos, como a agricultura familiar, que é um grande bastião de sustentabilidade ambiental, que eu vejo pouco na agenda do movimento ambientalista, e que, ao mesmo tempo que preserva a água, porque, em geral, é uma agricultura ecológica, preserva vidas, né, disponibiliza um alimento saudável para as populações, gera renda e faz um debate político importante na desconcentração da questão fundiária brasileira. Eu vejo, às vezes, uma série de importações de pautas que são típicas dos países desenvolvidos e dos países centrais, que eu acho que não tem muita relação com a nossa formação social histórica. E não é verdade que mais indústria significa mais poluição, pelo contrário, porque se fala muito sobre descarbonização, e não é à toa, pode parecer teoria da conspiração, mas quem em primeiro lugar falou e associou a questão ambiental à questão do carbono só foi, inclusive, a Thatcher, na Inglaterra, no bojo do neoliberalismo, ela era química, é bom lembrar, talvez, né, levanto aqui essa hipótese, justamente como um processo de blindagem da industrialização nos países periféricos. E aí, Carol, a esquerda tem um programa consolidado para tratar de desenvolvimento e meio ambiente? Vou ficar no meio do caminho entre as respostas da Ju e do Zé. Nós temos o caso da Bolívia e do Equador, que são muito interessantes. Um marco constitucional bastante interessante, constituições que estabeleceram direitos da natureza, reconheceram sujeitos dos povos indígenas e sujeitos que lidam com a natureza e que passam a constituir as estruturas do Estado. Ainda assim, não evitou a articulação de forças político-econômicas golpistas até nesses países que tentaram derrubar o poder ou tentaram destruir a estrutura
estrutura de Estado que estava na base, inclusive com garantias constitucionais, mas criou uma consciência arraigada na sociedade a respeito da natureza e da preservação, né? No caso do Brasil, tanto os governos Lula quanto o governo Dilma foram incomparavelmente melhores que outros governos nessas áreas todas, mas evidentemente poderiam ir além na questão agroecológica. Podem melhorar em futuros governos o diálogo com os setores que militam por outro modelo produtivo, econômico e agroecológico, que envolve um projeto concreto de reforma agrária, né, de garantias de estabilidade para a agricultura familiar, agora completamente destruídas no governo Bolsonaro, no uso da terra e na renúncia e proibição dos agrotóxicos, né, em substituição à monocultura. É preciso intensificar, portanto, políticas de amplo espectro, mais completas quanto ao questionamento do próprio capitalismo. E a academia tem muito a contribuir nisso, as universidades, os institutos de pesquisa, o Zé lembrou da Embrapa, né? Então, lembremos que nos anos atuais, o governo Bolsonaro, desde 1º de janeiro de 2019, foram 3.477 pesticidas no mercado, né? Foram aprovados 1.411 produtos nesses dias, 2 anos de governo. Muitos pesticidas são absolutamente proibidos na Europa. Muitos provocam graves problemas de saúde, inclusive são cancerígenos, e aqui foram liberados. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sentir o gosto do agrotóxico em alguns legumes. Outro dia, cozinhando uma batata em água fervida, as batatinhas pequenininhas assim, era possível sentir claramente o gosto do veneno na casca da batata. Se ele está claramente na casca, a gente sente o gosto. Imagine no produto todo, o mal que faz à saúde, muitas pessoas tendo intoxicação alimentar, pensando que é em relação ao alimento, na verdade é em relação ao agrotóxico usado no alimento, né? Então esse é um debate que discute uma crise ecológica que ameaça todo o planeta e que envolve monocultura, que envolve a questão do agrotóxico, que envolve transgênico e o risco à biodiversidade e à saúde humana. E isso é uma contradição insuperável do modelo capitalista financeiro, esse totalizante que alcança todas as áreas da vida, né? Que não promete mais nada, que não faz mais pacto com a democracia. Então, esses conceitos estão mostrando que, na verdade, a sociedade chega a um limite, mas chega a um limite de sobrevivência para alguns, porque os super ricos aí estão construindo muros e sobrevivência, formas de se blindar, e eles sim consomem os alimentos orgânicos e a alimentação saudável, que inclusive tem uma barreira de acesso, que é o próprio preço dos alimentos. Então existe um consenso aqui nos nossos participantes da bancada da necessidade, né, de avançar na formulação de um programa que trate da questão do meio ambiente, do desenvolvimento, ainda mais nessa situação de alerta vermelho, né, como foi anunciado em relatório das Nações Unidas em relação às mudanças climáticas e às ameaças, né, da destruição do meio ambiente ao futuro da humanidade. Bom, chegamos no momento mais animado do nosso programa, que é o nosso quadro de perfil. Na semana passada, o Zé acertou o Graciliano Ramos e na retrasada, a Carol acertou o Seu Jorge, né? E aí, Carol? Eu nunca tô animada com esse quadro, que eu só acertei por acaso. Sou ruim nesse jogo. Mas todo mundo, em determinada medida, acerta por acaso, né? E aí, Zé? Hoje vai? Hoje eu tô meio... Como é que fala, para lá de Bagdá? Vamos ver se eu consigo me concentrar, que eu tô meio disperso hoje aqui. Vocês têm que aproveitar uma fase da Juliane aí para ir para ofensiva aí, ó. Então vamos lá, vamos começar? Primeira dica. Nasceu em Alagoas em 1986, em uma cidade com pouco mais de 10 mil habitantes. Com uma infância pobre, cresceu junto aos seus 3 irmãos, sem a presença de seu pai. Hoje é referência mundial em sua área de atuação. Então temos mais um alagoano hoje aqui no nosso programa. Rapaz... Essa primeira é para chutar, gente, não tem... Um alagoano que eu gosto muito é o Aldo Rebelo, mas não é o caso aí, né? Não é o Collor, não, né? Gente, nasceu em 86, gente. Em 86. Tem menos de 40 anos, vamos lá. O Aldo nasceu na década de 40, como eu. Menos de 40 anos? Menos de 40 anos, 1986. É a referência mundial? Mundial. Rapaz, alagoano.
É, gente. Referência mundial, menos de 40 anos. Essa é pra você, Zé. 30 e tantos anos, 31, 35. Mas é isso, gente. Tô cuspindo fogo aqui, mas tá difícil. Pode ir pra segunda dica ou querem chutar mais um pouco? Vamos lá. A Juliana tá quieta, é um perigo, viu? É, a Juliane tá concentrada ali. Perigo. Daqui a pouco ela solta. Vamos lá. Então vamos lá. Dica 2. Em uma edição do Enem, a diferença salarial entre ela e um homem ocupante da mesma posição foi tema de uma das questões. A skatista, eu não sei o nome dela. Ah, não. O que fez com que ela se pronunciasse e defendesse a igualdade salarial entre homens e mulheres. Atualmente vive nos Estados Unidos com sua companheira. E aí, gente? Tamo mal, acho que nós estamos reprovados hoje, os três. As duas e eu. E aí, gente? Não. Então vamos avançando. Eu gosto quando fica assim, vocês tudo com cara de interrogação. A bola lhe é bastante familiar. Marta! Eleita 6 vezes a melhor do mundo pela FIFA, é inspiração para meninas que sofrem preconceito por jogarem um esporte que, no senso comum, é tido como masculino. Nos últimos anos, passou a entrar em campo usando batom vermelho. Marta. Aê, voltando ao pódio. E olha que eu pensei nela, mas vacilei, viu? Marta! Eu perdi de lerdo, viu? Quem que acertou aí? Juliane. Juliane, claro. Pô, a Juliane saindo da má fase, viu? Voltando ao pódio. E ela tava quietinha, viu? Tava escondidinha aí. Ela tava concentrada, pô. Vocês estavam chutando e ela ali, ó, maquinando. Fazendo gol. É, a bola era a dica, né? A Marta é alagoana. A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim. É, mas a nossa produção também tá deixando algo mais complexificado para que vocês consigam ir chutando mais e brincando mais aqui no nosso quadro de perfil. Eu quero ser que nem o Ibis, aquele time do Recife que só perde, sabe? Eu quero preservar meu título de perdedora principal do time aqui. A lanterninha. Não, o Ibis tá declaração de solidariedade ao Grêmio, né? Que tá indo para a segunda divisão aí, dificilmente vai conseguir se recuperar. É uma bobagem isso, viu? O Corinthians foi para a segunda divisão, nunca ganhou tanto dinheiro com os jogos da segunda divisão, voltou, foi 3 vezes campeão da Taça São Paulo, campeão, se não me engano, brasileiro e campeão da Libertadores. Então isso faz parte da vida. Mas é possível ganhar esses títulos sem passar por esse constrangimento, né, Zé? Ah, meu filho, mas quantos já passaram? Mas o Corinthians foi, ó, garra, história. Foi Highlander, né? É. Muito bem, agora vamos para o recebido, Juliane. Queria dizer que agora tem várias editoras, vários livros, tem vários recebidos chegando para a gente. Talvez, né, você que mandou não ouviu nessa edição, mas fica tranquilo que agora a gente tem inclusive uma fila de recebidos que é muito legal e a gente na sequência vai passando aqui as indicações de leitura e as mensagens carinhosas que vocês têm mandado. Agora a gente vai passar a mensagem do Haroldo, da Alameda Editorial. Ele já mandou um recebidos para a gente. Inclusive, encontrei o Haroldo na sessão de autógrafos desse livro, que era o livro do Alexandre Barbosa, falando do Rômulo Almeida, que a gente já indicou aqui. E ele mandou o livro Nossa Correspondente Informa, da Jean Rocha. Que tem o Adriano Diogo, que é um grande lutador pelos direitos humanos, já foi nosso vereador, deputado, já participou de governos, e está na luta, viu? Diogo, uma grande referência na luta contra a ditadura militar, tema muito propício para a gente debater nesse período. Vamos ouvir o áudio? Alô, companheiros Juliane, Igor, Carol e Zé Dirceu.
Eu queria de novo parabenizar vocês pelo programa. A edição sobre a Petrobras e o Auxílio Brasil estava excelente. São temas urgentes e vocês colocaram pontos fundamentais para a gente discutir e agir. Então, eu encontrei a Juliane dia desses aí e resolvi mandar mais um recebido para vocês. É o livro da Jean Rocha, jornalista da BBC no Brasil durante a ditadura militar. São as notícias que ela mandava para a Rádio Britânica de 73 a 85, sobre os desgovernos Médici, Geisel e Figueiredo. A Alameda lançou esse livro recentemente. Como escreve o Adriano Diogo na quarta capa, a Jean denunciou os abusos da tortura e do desaparecimento de militantes políticos, mas também registrou o sofrimento que o regime impôs a todo o povo brasileiro. Algumas das notícias da época parecem bem as de hoje. É um baita documento esse livro que mostra esse jeito de governar contra o povo, que infelizmente está na moda aí. E além desse, também teve uma outra mensagem muito especial aqui, do meu ex-professor, inclusive do Instituto de Economia da Unicamp, foi da minha banca de doutorado, Pedro Paulo. Olá, meu nome é Pedro Paulo Zalu Bastos, eu sou professor do Estudo de Economia da Unicamp, moro aqui em Campinas e ouço semanalmente o podcast 3x4. Queria parabenizar a bancada, o Zé Dirceu, a Carol, a Juliane, ao Igor pelo excelente podcast, que não é apenas informativo, mas que abre espaço para opiniões nem sempre convergentes. As divergências são importantes também para a gente poder fazer uma reflexão própria. E eu desejo uma vida longa ao 3x4. E a nós, os participantes, né, que eu estou pretendendo viver mais 20 anos. Obrigada, Pedro, muito gentil. Obrigada, Pedro Paulo e Haroldo, que além de terem nos mandado essas mensagens, são ouvintes assíduos aqui do nosso programa. E fiquem à vontade de mandar mensagem, mandar presentinhos, né? Lembrando que agora a gente tem uma fila, mas na medida que a gente for recebendo, a gente encaixa aqui para ler todas as mensagens. Pode ser por e-mail, 3x4@brasildefato.com.br ou procura a gente nas redes sociais por @BrasilDeFato. Assim chegamos ao 15º episódio do podcast 3x4. Até a semana que vem, gente. Até a semana que vem, tchau. Até lá, até a próxima semana. Tchau, gente, até semana que vem. Eu sou Igor Felipe e esse podcast tem a participação de Zé Dirceu, com seus passarinhos cada vez mais animados, Carol Proner e Juliane Furno. A direção do podcast é da Ana Flávia Marques, o roteiro é da Cláudia Rocha, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, a edição e sonorização são do Emerson Ramos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até a próxima, gente!